Desde a época da pandemia, o Frei Gilson vem fazendo lives de orações às 4 horas da manhã. Muita gente vem acompanhando as lives do Frei Gilson e até recentemente vem batendo 1 milhão de espectadores assistindo ali a sua live, mesmo sendo às 4 horas da manhã. E, obviamente, o Frei Gilson é um conservador, o que vem irritando demais a esquerda, principalmente ali com suas posições, e também porque a esquerda é completamente contra o cristianismo. Então o Frei Gilson vem sendo atacado aí incessantemente pela esquerda, o tempo todo sendo atacado em suas próprias redes sociais, mas ele não para, e às 4 horas da manhã o Frei Gilson está lá fazendo as suas orações, espalhando a palavra de Deus. Mas, recentemente, o deputado federal Gustavo Gaia e o deputado federal Nicolas Ferreira se posicionaram a favor do Frei Gilson. Então vamos assistir aí o que cada um fala, tanto o Gustavo Gaia quanto o Nicolas Ferreira, e vamos ver aí agora o vídeo dos dois. São 3h40 da manhã, o seu celular toca o despertador e você acorda imediatamente e se prepara para assistir uma live. Que live, que pessoa, que assunto poderia fazer milhões levantarem às 3h40 para começar a assistir uma live às 4 horas da manhã? E eu tô falando uma live que tem milhões de pessoas assistindo no Brasil. Bolsonaro? Nem o Bolsonaro conseguiria fazer isso. Nicolas Ferreira? Muito menos. Gustavo Lima? Nem 10 mil pessoas acordariam para assistir uma live do Gustavo Lima. Mas tem uma pessoa, um fenômeno que está acontecendo no Brasil, que ninguém está sabendo explicar, que consegue fazer com que milhões de brasileiros coloquem os seus despertadores para tocar às 3h40, 3h45 para as 4 horas da manhã estarem acompanhando uma live. E essa pessoa é esse cidadão aqui, o padre, o Frei Gilson. Frei Gilson está conseguindo algo que é simplesmente inexplicável. Um frei que consegue fazer com que milhões, e eu repito, milhões de pessoas acordem às 3h40 da manhã para se prepararem para assistir uma live, uma missa. Bom, esse fenômeno que está acontecendo no Brasil está dando o que falar. Porque até onde nós sabíamos, ou era conhecimento comum, a Igreja Católica e os católicos já haviam sido em grande parte sequestrados pela ideologia esquerdista. Tanto é que nas eleições a maioria dos católicos votaram no Lula, votaram na esquerda. O que é simplesmente impossível de conceber. Como uma pessoa se diz ser católica e vota em uma ideologia que apoia aborto, legalização das drogas, quer destruir a família, quer destruir a religião. Bom, isso se chama doutrinação. Fica para um outro momento esse debate. Mas o Frei Gilson conseguiu fazer algo inimaginável. E de repente, toda a esquerda começa a bater nele. Então, vou mostrar para você aqui. Essa aqui é uma postagem do perfil Choquei. Todo mundo já conhece, é um perfil majoritariamente de esquerda. E ele noticiou o seguinte, vamos lá. Veja, quem é Frei Gilson, religioso que reuniu mais de 1 milhão de católicos às 4 da manhã em live nas redes sociais. Fenômeno nas redes sociais e tem mais de 5 milhões de inscritos no YouTube e usa a internet para difundir mensagens de fé. Integrante da congregação Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo, Frei Gilson também lidera o grupo musical Som do Monte, que reúne leigos e religiosos para evangelizar por meio de música. Suas lives de oração na madrugada começaram na pandemia e se tornaram fixas após perceber que ajudavam quem enfrentava momentos de angústia. Às 4 horas da manhã. Aí eu quero que você olhe agora alguns dos comentários, como que a esquerda está reagindo a isso. Essa gente acha mesmo que acordar de madrugada para rezar com sei lá quem é sinal de virtude? Aí durante o dia não dá um bom dia a ninguém, não dá um pão por faminto, briga por qualquer besteira e acha que é cristão. E aí continua, cansado de gente de batina, que se mostra nas telas uma coisa e cedo ou tarde mostra quem realmente é. Acorda de madrugada para ver live de rezar, quem acorda essa hora para trabalhar e estudar é que merecia ser exaltado. E não para, é só comentários xingando e atacando o cara, né?
Se for passando aqui, ó. Dinheiro, quando eu vejo qualquer religioso pedindo dinheiro, sai de perto. Eu não vi ele pedindo dinheiro. Então, tem tanta coisa podre aqui que... Aqui, eu separei uns para você entender. Olha aqui. Para quem não sabe, é um extremista bolsonarista ligado ao Brasil Paralelo. Primeiro, tomaram as igrejas evangélicas. Pararam de cultuar... Não, simplesmente impediram. É simples, não é que tomaram as igrejas evangélicas. Impediram as igrejas evangélicas de serem tomadas pelo esquerdismo. Como aconteceu com a Igreja Católica. Pararam de cultuar a Cristo e passaram a cultuar o bezerro de ouro. Agora, o plano é tomarem a Igreja Católica para usarem a favor do bolsonarismo. Não, não é a favor do bolsonarismo. É a favor da palavra de Deus, né? Que algumas igrejas católicas se perderam aí. Um frei fascista, empregado do Brasil Paralelo bolsonarista, negacionista e oportunista, vagabundo da pior espécie, que usa a religião em vão. Esta é a reação da esquerda atacando hoje um dos, se não o maior nome na Igreja Católica. Ele não é do maior hierarquia, ele é frei, mas ele é o que mais consegue alcançar as pessoas passando uma palavra de fé da Igreja Católica. Por quê? Porque os esquerdistas gostam desse tipo de padre aqui, ó. Lembra do padre Júlio Lancelotti? Vídeo em que padre Júlio Lancelotti se masturba para menor de idade é verdadeiro, afirma a polícia. Esse aqui, ó. Esse é o padre que a esquerda adora. Padre que eles odeiam? São padres que falam isso aqui, ó. Na palavra de Deus, a Kênia na palavra de Deus, todo mundo na palavra de Deus. Uma coisa é certa, o anticristo vem. Isso é óbvio, claro. Há muitos anticristos. Isso. Depois, o principal dado que eu quero destacar é a característica do anticristo é que ele vai se desfazer de Deus. E aqui é a coisa mais grave, porque se você tirou Deus da jogada, vai acontecer tudo que você está falando. Ou seja, se você tira Deus, então não tem mais o bem ou o mal. Sou eu que decido o que é o bem e o que é o mal, que é o pecado de Adão e Eva. Então, veja que o demônio não está preocupado com outras coisas. O anticristo não está preocupado com outras coisas. O anticristo só quer fazer com que o mundo creia, que o mundo acredite que Jesus não é Deus. Porque se você acreditar, Bertaldo, que Jesus é Deus, ele vai te dar moralidade, ele vai te dar palavra, ele vai te ensinar o que é o bem e o que é o mal, você está entendendo? Claro. Se você não acreditar que Jesus é Deus, você desconsidera essa palavra, você desconsidera essa Bíblia, e aí pronto, acontece tudo o que você falou. Porque aí o homem entra no poder, desconsidera o que é o bem e o que é o mal, então família não vai ter a mesma significância que tem aqui. Homem e mulher não terá a mesma significância que tem aqui. O mundo não terá a mesma significância que tem aqui. A terra não terá a mesma significância que tem aqui. Mas eu quero que nós entendamos que o ponto-chave é tirar Deus da jogada. E Futon Shin tem uma frase que eu gosto muito, para a gente entender. O demônio é o macaco de Deus. Isso significa que o demônio sempre vai tentar imitar Deus. Então, em toda a sua jogada, ele vai tentar imitar Deus, porque ele não cria nada, ele não sabe criar nada, ele só sabe copiar. Então, por exemplo, ele vai tentar copiar uma nova religião. Mas se a religião verdadeira tem cruz, a dele não tem cruz. Se a religião verdadeira tem dogmas, a dele não terá dogmas. E vocês já prestaram atenção como que o esquerdismo, o progressismo se parece com uma religião, um culto? E se você não segue essa religião, você não é digno de estar vivo, você nem ser humano é. E como eles atacam essas pessoas. Então é um fundamentalismo religioso que se tornou esse esquerdismo tradicional. Um fundamentalismo tão absurdo, tão irracional, que para avançar a sua ideologia, eles apoiam até religiões que são contra eles. Mas desde que, como eles apoiam muçulmanos e tal, islamismo, desde que apoiar essas outras religiões apoie as agendas deles. Voltando ao assunto, esse cara, hoje, um dos maiores nomes do catolicismo, é o cara que está sendo mais atacado pela esquerda. Aí eu me pergunto, como que tem católico que vota na esquerda? Bom, um abraço, parabéns Frei Gilson, continue fazendo seu trabalho, estamos juntos. Pessoal, recentemente aí saiu em diversos canais de notícias uma live de oração às 4 horas da manhã, feita pelo Frei Gilson, atingiu mais de 1 milhão de pessoas simultâneo. E daí, obviamente, sem nenhuma surpresa, e vocês também não precisam ficar surpresos com isso,
começaram os diversos ataques, né? E para quem é cristão, isso é nada mais do que algo natural. Você ser atacado, enfim, por seguir a Cristo. É óbvio que por ser católico e eu ser evangélico, nós temos nossas divergências teológicas. O conheci pessoalmente, mas assim, uma pessoa extraordinária. E é inacreditável como tem pessoas, por exemplo, que fazem esse tipo aqui de comentário. Acordar cedo para lavar uma calçada, estudar eu ir correr no parque, ninguém quer. Aí morre burro, sedentário com a casa cebosa e a culpa é do capeta ou do Lula. Detalhe, esse careca é pradeco vinculado ao Brasil Paralelo. Compreenderam o sucesso? Quão deteriorado e podre tem que ser a alma de uma pessoa para poder ficar reclamando de pessoas que estão rezando às 4 horas da manhã. Principalmente aqui no nosso país. E um detalhe, né, que esse imbecil aí não falou. A maior instituição de caridade do mundo não se chama socialismo, não se chama Frida Kahlo, não se chama Instituto Lula, se chama igreja. A igreja evangélica, a igreja católica, elas são as maiores instituições de caridade do mundo, seja de asilos, de creche, de hospital, enfim. Ou seja, a civilização ocidental foi construída por nós. E aí, assim, me vem esses caras, por exemplo, falar que ele é um frei fascista, empregado do Brasil Paralelo, bolsonarista, negacionista, oportunista. Aqui, para quem não sabe, ele é um extremista bolsonarista, ligado ao Brasil Paralelo. Ou seja, se ele fosse um cara que estivesse cantando música pornográfica, levando milhões de adolescentes pro tráfico, pro crime, falando um monte de merda, roubando, né, como aí vários políticos fazem, aí tudo bem. Aí não era surpresa nenhuma. Como o cara tá levando literalmente Cristo para as pessoas, aí ele se incomoda. Então, assim, o que incomoda não é o fato dele, por exemplo, ter ou não apoiado Bolsonaro, dele ter ou não, enfim, ter falado no documentário para fazer o programa paralelo. O que incomoda essa galera é realmente a questão espiritual, de estarem incomodando as trevas porque ele está aproximando pessoas de Deus. Simples assim. Agora, você como cristão não pode se ficar assim, surpreso com isso, porque nada mais é do que o mundo. O mundo jamais vai aplaudir alguém que está fazendo algo por Cristo, porque literalmente esse mesmo Cristo eles crucificaram. Então, assim, tome cuidado com aqueles que estão sendo muito aplaudidos pelo mundo quando fala de Cristo. Deve ser porque essa pessoa não está seguindo a Cristo. Então fica aqui, né, minha solidariedade, o meu apoio ao Frei Gilson, né, aos católicos. Nós sabemos que, obviamente, né, temos nossas, como eu disse, né, divergências teológicas, mas isso, obviamente, não nos divide no sentido de amor a Cristo em nada, pelo contrário. Isso só mostra de que cada vez mais é necessário a gente, sabe, ir nos purificando e, penetrando mais denso ainda no que é o cristianismo para poder lutar contra um inimigo comum que nós temos, que de fato é o diabo. Aquele que muitas das vezes é pintado como tridente, mas pelo contrário, ele se faz de anjo de luz para poder enganar as pessoas. E quantas dessas pessoas não estão sendo enganadas ou por um falso evangelho ou até mesmo por conta do mundo. Então fica aí mais um alerta aos cristãos de não se surpreender a esses ataques do mundo, mas também não ficar calado. Digo mais, quanta gente que ficou aí, né, recentemente agora, até 4 horas da manhã, em bloquinho de carnaval, bebedeira, gente que vai pra festa, fica drogada, enfim, baile funk, e ninguém nunca reclama deles. E cadê sua caridade, né? Agora, as pessoas que estão 4 horas da manhã rezando, elas obrigatoriamente precisam fazer caridade, limpar uma rua, caso contrário, elas são descartáveis. Ora, se essas pessoas que vão em festas, elas não fazem caridade, talvez elas possam fazer. Então, se isso não impede ela de fazer caridade no outro dia, por que uma pessoa que está rezando às 4 impede? Não tem cabimento. É simplesmente porque essas pessoas, elas odeiam qualquer coisa que aproxima as outras pessoas de Deus. Qualquer coisa. É simples assim. Foi como eu disse, a esquerda não gosta do cristianismo. Eles não são ligados à igreja. São completamente diferentes de tudo que o Frei Gilson preza. E, obviamente, tanto o deputado Gustavo Gaia quanto o deputado Nicolas Ferreira saiu em defesa do Frei. Que tem que sair mesmo, porque espalhar a palavra de Deus ajuda demais as pessoas. E você ser contra isso, atacar um frei, atacar uma religião, tá aí. O que eles mais prezam é a igualdade, a diversidade, mas quando se trata de religião, se trata de um posicionamento de alguém de direita, alguém conservador, que preza a palavra de Deus, ele é atacado pela esquerda. E tem aí o apoio de
todos da direita, todo mundo que é conservador, o Frei Gilson vai ter sempre o apoio da gente. Mas o que vocês acham de tudo isso daí? Desse ataque da esquerda em cima do Frei Gilson? Só faz com que ele cresça ainda mais? E ele não tem que parar de fazer as suas lives? Coloca aqui nos comentários. Vou pedir também para vocês curtirem o vídeo, compartilhem esse vídeo com amigos e principalmente nos grupos. E pessoal, não vamos deixar de se inscrever no canal e ativar o sino de notificação. Vídeo novo todos os dias. Até a próxima. Fiquem com Deus.